Queridos irmãos e irmãs, a liturgia que hoje celebramos em memória de Santo Inácio de Antioquia, um bispo e mártir do primeiro século. O eixo da nossa reflexão, o eixo da liturgia neste dia é a virtude da fé. Como vivemos a fé? Como a nossa fé se traduz na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como essa virtude, essa graça que parte do coração de Deus para cada um de nós se expressa? Como nós a colocamos em prática? Como nós a vivenciamos? Já na primeira leitura, São Paulo nos dá o exemplo de Abraão como o pai da fé. E ele foi considerado justo por Deus porque acreditou. Não foram por suas obras, as obras vieram posterior. Deus confiou uma missão a Abraão porque ele acreditou. E na dificuldade e na tribulação, Deus sustentou Abraão por sua fé. Ou seja, Deus nos confia uma missão, nos confia um serviço, porque nós acreditamos. E assim Ele nos sustenta nas dificuldades, nas tribulações que advêm da nossa missão, do nosso serviço, do nosso apostolado, da nossa vocação, para que nós possamos exercer tudo conforme a vontade de Deus. Nós devemos primeiro acreditar e pedir a graça de Deus, sobretudo ao Espírito Santo, a virtude da fé, uma das três virtudes teologais. Quantas vezes nos falta a fé? Não confiamos nessa presença amorosa de Deus em nossa vida. Quantas vezes nós não acreditamos? E a falta de fé, a falta de acreditar na presença de Deus, se traduz, acontece em nossa vida com a descrença, com o desespero, com o sentimento de estar sozinho, impotente e incapaz. Então nós confiamos nas nossas próprias forças e não depositamos a nossa confiança em Deus. O destino é o fracasso. Porque Deus, para o cristão, é o nosso sustentável. Esse é o ensinamento da Sagrada Escritura e o ensinamento da Igreja. No Evangelho, Jesus vai dizer: não tenhais medo. Ele repete isso 2 vezes, no meio e no final do Evangelho. Ele repete: não tenhas medo, não tenhas medo. Isso ele alerta os discípulos, ele fala aos discípulos nesse momento, que aquilo que é dito ao pé do ouvido será proclamado nos telhados. Ou seja, nesse momento Jesus anuncia aos apóstolos que aquilo que eles viram pessoalmente na presença do Mestre, aquilo que eles escutaram dentro do quarto, ao pé do ouvido, tem que ser proclamado de cima das casas. Ou seja, ele vai dizer, aquilo que os apóstolos receberam, a fé que eles receberam deve ser anunciada. E foi isso que eles fizeram. A partir do Pentecostes, com a força do Espírito Santo, eles anunciaram às multidões aquilo que eles receberam de Jesus. E assim, também devemos nós agir. Nós recebemos da Sagrada Escritura, nós recebemos das reuniões de pastoral que nós participamos, nós recebemos da participação da Santa Missa, nós recebemos tanto de Deus, e o quanto nós temos anunciado, e o quanto nós temos testemunhado. É por falta de fé, por falta de coragem? Deus, Ele se dá a nós, nos dá a fé que pedimos, nos dá a força e a coragem para anunciar, mas muitas vezes, por um espírito mesquinho, de se preservar, de não se expor, nós negamos esse anúncio. Nós não cumprimos o nosso dever de missão. Todos nós batizados temos o dever de anunciar o Senhor, porque pelo batismo nós somos constituídos discípulos e missionários. E eu vos pergunto, o quanto vocês têm anunciado? O quanto têm vivido o batismo? O quanto tem dado do tanto que recebe? Esse questionamento o Senhor nos provoca e nos impede. Não tenhas medo. Devemos ser discípulos nos ambientes nos quais estamos inseridos, na vocação que o Senhor nos chamou. Se o Senhor nos chamou para ser ministro, ordenado, diácono, padre, pai de família, celibatário,
qual seja a sua vocação e também a sua função, o seu trabalho. Nesse lugar onde você está inserido, você é chamado a ser discípulo e anunciar a fé que você recebeu. Ou seja, nós devemos favorecer com a nossa vida um ambiente de conversão para as pessoas que convivem conosco. Nós devemos defender a nossa fé e não se envergonhar de ser cristão. Quantas vezes nós somos tomados por um espírito de vergonha? Nós não temos vergonha, simplesmente temos vergonha de ser cristão. Às vezes de ter o símbolo no pescoço, no escapulário, no crucifixo, vergonha de ser questionado, vergonha de ser criticado. E nós preferimos agradar os outros e nos preservar negando a Deus, negando a fé que nós recebemos, que nós dizemos acreditar. Mas que fé é essa? A fé deve ser vivida, não escondida e não denunciada. E o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, que é o santo que nós estamos celebrando hoje, dá-nos um forte exemplo de uma fé anunciada ao extremo, pois ele foi mártir. Santo Inácio, ele viveu no primeiro século, ele morreu por volta do ano 100. E ele foi bispo de Antioquia. Nessa época, a religião cristã, ela não era uma religião ainda aprovada. A religião do Estado, do Império Romano, era o paganismo. E nessa época havia uma grande perseguição, inclusive com pena de morte para quem professava a fé cristã. E o Santo Inácio foi bispo e foi perseguido e foi condenado à morte, ainda na época dos coliseus. Era uma condenação comum, ser jogado no meio do coliseu e lá eles soltavam as pedras, os leões, os lobos, e a pessoa morria de uma forma de espetáculo também para dar exemplo para os outros e os outros não seguirem aquele crime que foi cometido. No caso, Santo Inácio ser cristão. Então ele foi condenado à morte e não negou a sua fé. Não se intimidou com as ameaças, nem mesmo com a ameaça de morte. E ele dá um belo testemunho. Ele escreve uma carta quando estava sendo perseguido e quando foi aprisionado para ser morto. E essa carta, o nome da carta, se alguém tiver interesse, é "Sou trigo de Deus, serei triturado pelos dentes das feras". E é justamente essa frase que eu trago para vocês. Na carta está escrito as palavras de Santo Inácio: "Sou trigo de Deus, serei triturado pelo dente das feras para me tornar um pão puro de Cristo". Ou seja, ele coloca a sua vida como um verdadeiro sacrifício, um trigo que é triturado para tornar-se um pão puro, uma hóstia, um sacrifício de louvor a Deus. A sua vida como bispo, como cristão, foi doada totalmente e diante da morte para o seu povo, para o povo que ele pastoreava. Ele disse: "Quero ser triturado pelo dente das feras para me tornar um pão puro de Cristo", um sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício que converte, um sacrifício que mostra aos irmãos que vale a pena ser cristão. E o que nós temos sacrificado? O que nós temos sacrificado para testemunhar a nossa fé? Para promover uma mudança na vida daqueles que são confiados a nós, familiares, amigos, colegas de trabalho. Deus nos dá muito. E por vezes nós não temos coragem de dar-lhes um pouco que seja. O testemunho de Santo Inácio nesse dia promove em nós o desejo de sermos anunciadores, verdadeiros discípulos e missionários, e que a nossa vida seja um testemunho e favoreça a conversão daqueles que convivem conosco. Amém?